Aleluia, glórias a Deus. Como é bom, né? Estar na casa de Deus, aprender do Senhor. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 1. Texto muito conhecido daqueles que cresceram na igreja, né? Josué capítulo 1, nós vamos ler dos versos de 1 a 9. Tem alguns que dizem que existe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Alguns dizem que deveria também incluir aí o Josué, serem 6 livros, porque narram até a entrada da terra prometida. Josué capítulo 1, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe na meditação e reflexão sobre esse texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavras do Senhor. Amém? Texto clássico, e ele vai falar sobre um homem que tinha o desafio de entrar com o povo de Deus e cumprir um projeto de Deus para o seu povo. Um homem que tinha o desafio de concluir a reta final de uma jornada que foi confiada ao povo de Deus, né? Era o momento em que ele ia entrar na terra prometida, mas não seria fácil, porque entrar na terra prometida, numa terra que já existiam povos ali, uma terra desconhecida para aquelas pessoas, então Josué tinha esse desafio. Eu penso nesse texto também no tema da maturidade. Já não é de hoje que temos falado sobre a busca pela maturidade. A busca individual, portanto, de cada um de nós, e a busca comunitária. Todos, até que todos alcancemos, né? Até que todos cheguemos à maturidade e alcancemos a fé. Então é tanto uma busca sua, pessoal, como também deve ser uma busca de todos nós, porque assim nós cresceremos. E de certa forma, esse chamado à maturidade não acontece apenas no Novo Testamento ou nos dias de hoje. No Antigo Testamento, nós percebemos personagens bíblicos que são chamados a um tipo de evolução, a um tipo de amadurecimento, a um tipo de crescimento, a um tipo de revisão de vida, né? Não a partir das categorias do mundo, não é um amadurecimento a partir do que o mundo diz ser maduro, mas a partir da santa e vontade de Deus. Alguém já disse que Deus nos acolhe como somos, mas Ele nos ama demais para deixar que permaneçamos como somos. Eu vou repetir. Deus nos acolhe como somos. Pastor, qualquer pessoa pode vir sentar aqui nos bancos da igreja? Qualquer pessoa.
Qualquer pessoa pode nos acompanhar pela internet, qualquer pessoa. Não importa quão pecadora, não importa quão pecadora. Porém, Deus nos acolhe como somos, mas Ele nos ama demais para que permaneçamos como somos. Então Ele quer nos transformar. E é aqui que entra o amadurecimento. Assim como um pai, eu acolho meu filho do jeito que ele vem, minha filha, meu filhinho, do jeitinho que eles são. Mas eu os amo demais para que eles permaneçam sendo assim. Eu quero que eles se tornem pessoas dignas, trabalhadoras. Não é assim que a gente quer para os nossos filhos? Que eles sejam responsáveis nas suas atividades. Então assim também o Pai deseja a cada um de nós e a igreja como um todo. E para termos uma igreja madura, primeiro nós devemos ser também pessoas maduras. Cada um de nós dando esse testemunho. Então veja, quando eu estou caminhando, e conheço a Ivani há bastante tempo, vamos dizer. E aí eu vejo de uns anos para cá como a Ivani está amadurecendo em muitos aspectos. Isso certamente me inspira a também querer amadurecer. Você já viu pessoas na igreja que você conhece há muito tempo e de repente você começa a perceber como ela está se desenvolvendo? Alguns aqui falam do pastor Juninho. Eu lembro do pastor Juninho, como que é? É prata da casa, né? Pequenininho, eu lembro dele correndo. Agora quando ele prega, um homem de Deus, né? Eu lembro a pastora Priscila, completa 20 anos, né, aqui na nossa igreja esse ano, quando ela chegou trabalhando nas áreas da música, colaborando. Eu vejo hoje a eloquência, a força que ela tem. Olha quanto Deus, a mão de Deus foi a abençoando. E que assim continue sendo. Né? Esses testemunhos que acontecem no dia a dia da igreja servem e nos inspiram para que nós continuemos avançando. Pastor, mas são só jovens? Só o pastor Juninho, a pastora Priscila que o senhor citou? Não, também pessoas de idade avançada. Porque não tem idade para amadurecer. Não tem idade. Pastor, eu tenho 80 anos, eu ainda tenho algo a amadurecer? Sempre tem espaço para o amadurecimento enquanto estivermos vivos. Então, quando nós vamos para a Bíblia, alguns personagens, Pedro amadureceu? Saulo, que depois se tornou Paulo, ele amadureceu? Sim. Tiago, Barnabé, Maria Madalena, a gente consegue ver uma evolução na caminhada dela com Cristo? Claramente, né? Estes são personagens importantes no corpo de Cristo e que mostraram e foram cartas vivas para as comunidades de como todos nós somos chamados para esse crescimento. E assim foi com Josué. O que acontece com Josué é o seguinte: primeiro, Deus, ele provoca Josué. A palavra de Deus é provocativa. Além de provocativa, ela é vocacional. E finalmente, ela tem uma riqueza muito grande. Então eu posso pregar várias vezes sobre esse texto, a pastora Pri, o pastor Matias, o pastor Juninho, e darmos ênfases diferentes. Mas o fato é que Deus provoca Josué a ter coragem e a ter também força. Várias vezes ele diz: não te chamei eu, seja tão somente forte e corajoso. De certa forma, se eu estou falando para você fazer algo, é porque talvez você não esteja fazendo, concorda? Se eu fico enfatizando: vai lá limpar seu quarto, Catarina, para minha filha. Mariana, não esqueça de fazer exercício. E ela fala: Paulo, você também. Não é? Isso é porque provavelmente eu não estou fazendo exercício, ou não como devido. E provavelmente a Catarina não está arrumando a cama. Então, quando Deus, como um pai, fala: Josué, seja forte e corajoso, Ele está trabalhando e provocando Josué a ter uma mudança e uma postura diferente. E aí Deus chama Josué, por isso é vocacional, a uma nova função. Josué tinha uma função nessa vinda, no êxodo, e ele passa a desempenhar uma nova função. Isso pode acontecer com a gente também? Temos lá o Valtinho, muito tempo na igreja, de repente Deus o chama, dá um sonho para o irmão, para desempenhar uma nova função. Josué está sendo chamado. Aí eu pergunto: Deus pode chamar uma pessoa também de 75 anos por uma nova função? Pode, não pode? Com quantos anos Deus chamou Moisés? 80. Ele tinha 80 anos. Então não há idade. Mas pode ser criança também? Pode ser. Porque essa função,
ela é decidida pelo próprio Deus. E finalmente tem muita riqueza, né? A maioria dos estudos sobre esse texto de Josué vão partir da perspectiva de Josué. A maioria das pregações que eu escutei até hoje sobre esse texto está preocupada com Josué. Josué provavelmente não está forte e corajoso, ele é chamado por Deus para assumir essa postura, e aí eu estudo como Josué foi se desenvolvendo, e eu me encanto como Josué pôde entregar aquilo que Deus confiou a ele. A maioria dos textos vão falar de Josué, aí vão falar assim: mas se você, Mouse, não está corajoso como Josué, busque a coragem, né? A gente faz a aplicação, Gil, fazendo uma correlação entre a vida do Josué e a minha vida. A maioria das pregações são assim. Mas hoje a minha sugestão é fazermos um pouco diferente. Em vez de olhar para Josué, eu quero olhar para Deus. Quer dizer, de tudo que Deus poderia falar para Josué, ele escolheu falar aquelas palavras. Por que Deus quis firmar tanto em Josué que ele deveria ser fiel à palavra, fiel a Deus, forte e corajoso? Porque Deus, como um pai, quis enfatizar essa característica da meditação na palavra. Eu quero dar um exemplo. A minha filha Catarina completou 10 anos de idade no dia 18. Dia desse eu estava pensando, Carlos, eu falei, olha, daqui 10 anos, quando ela estiver com 20 anos, pode ser que a Catarina esteja no momento que fale assim: papai, quero estudar fora. Quero estudar em Florianópolis, em Joinville, em São Paulo. Estou vendo aqui mães fazendo assim com a cabeça, né? Mães de adolescentes. Daqui a pouco vai chegar meu momento, não vai, Gesualda? E aí, vamos dizer que chegou o grande dia que a Catarina está na rodoviária para ir estudar fora. Tem gente que está falando assim: ai, pastor, meu filho não vai estudar fora, minha filha não vai. Imagino, mas pode ser que seja um desejo dela, né? E aí, estou ali, indo para a rodoviária. Antes de ir para a rodoviária, estou em casa. Eu quero dar as palavras finais para minha filha, antes de um desafio novo que ela vai assumir. O que eu vou falar? Eu acredito que eu falaria assim: filha, quando você chegar em São Paulo, ou em Joinville, ou em Porto Alegre, eu quero que você procure uma igreja. Filha, cuide bem das suas amizades. Filha, se dedique aos estudos. Filha, saiba que o papai e a mamãe estão aqui para você, para o que você precisar. Eu te pergunto, como pai, por que eu quis falar essas 4 coisas para minha filha? Porque, primeiro, eu valorizo a igreja. Se eu viro para minha filha e falo: quando você chegar em Joinville, eu quero que você procure uma igreja, é porque a igreja é importante para mim, você concorda? E como eu sei que a igreja é importante, eu falei para ela: vai procurar uma igreja. Se eu falei assim para ela: cuide bem das suas amizades, é porque eu sei a importância de boas amizades e o perigo de más amizades. Por isso eu falei isso para ela. Se eu falei para ela: dedique-se aos estudos, é porque eu valorizo o estudo. E se eu disse: papai e a mamãe estão aqui para você, não vou falar mais papai e mamãe, né? Porque ela vai estar com 20 anos, eu acho que ela vai sentir vergonha, né? Se eu falar papai e mamãe. Será que não? Não, né? Eu chamo meu pai de senhor, cada um tem um jeito, né? Tem uns que chamam de papai, mamãe, pai, mãe, né? Bom, não sei como ela vai, eu vou me referir a ela, mas eu vou falar por fim que eu estarei lá por ela. Como pai, eu poderia ter falado um monte de coisa. Eu poderia ter falado: filha, já começa logo a procurar um estágio para você conseguir um bom emprego. Filha, tira nota boa, eu quero que você seja rica, hein? Não poderia? Poderia ter falado assim: filha, todo final de semana eu quero que você volte aqui para Curitiba para me ver. De tantas coisas que eu poderia ter orientado a ela, eu escolhi essas orientações. Pois bem, olhando da perspectiva de Deus Pai, quando ele chega no jovem Josué e fala: Josué, é o seguinte, você tem um desafio novo que está chegando pela frente. Moisés, o teu servo, morreu. Eu tenho algumas coisas para te falar. Deus fala: seja fiel à palavra, medite nela de dia e de noite. Deus fala: ensine isso ao povo. E Deus fala: seja forte e corajoso. Se Deus deu essas orientações específicas a Josué, é porque essas coisas são caras ao coração de Deus. Se Deus deu essas palavras, Norine, para Josué,
é porque essas orientações são importantes para Deus. E são importantes para Deus, para Josué e também para conosco. Então essas palavras de Deus a Josué, que vão convidá-lo ao amadurecimento, são palavras que Deus fala para nós hoje. E a principal que eu quero destacar é: medite na palavra de dia e de noite. Se Deus falou isso, meu irmão, é porque isso é fundamental para o amadurecimento. Se o irmão e a irmã não leem a Bíblia, primeiro, o irmão e a irmã está sendo desobediente a Deus. Primeiro, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Seja por preguiça, seja, pastor, eu não sou tanto de ler, eu sou mais de ouvir, eu gosto de música. Não importa o que você é, importa o que a palavra disse. Amém? Difícil, né? Mas é uma verdade. Não importa os meus gostos e os meus desgostos, importa o que é. E o que é a palavra de Deus. Porque se eu deixar os meus gostos e desgostos terem a primazia sobre a palavra de Deus, eu estou indo pelo caminho largo. Porque eu estou dando preferência ao que eu penso e ao que eu sinto, em detrimento da palavra de Deus. Então, para que nós amadureçamos, pastor Juninho já falou sobre permanecer, semana passada eu falei sobre amizade, hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus, irmão. Se você entende que isso é um chamado de Deus, a obediência, então a nossa resposta deve ser a obediência. Às vezes, a gente tem as nossas justificativas, né? Eu não leio tanto, pastor, porque minha vida é muito corrida. Pastor, eu não leio tanto porque eu tentei, mas eu não entendo. Pastor, eu não me dedico tanto porque eu tenho outras coisas para fazer. Tudo bem, todas essas justificativas podem até ser plausíveis, mas não negam a verdade de que nós não estamos lendo. Então, por exemplo, um médico fala assim: Paulo, seu triglicérides está muito alto. O pessoal já está se identificando aqui, né? O meu estou controlando, né? Seu colesterol ruim está alto, está tudo ruim. Você tem que se cuidar. Aí passa um mês, ele fala, continua alto. Eu falo, não, doutor, é que minha esposa fez um pão tão gostoso, Morosini, seria um pecado eu não comer o pão dela. Né? É que eu teve muitas festas, eu sou pastor, me convidam para tomar café, é deselegante eu falar não. Aí o médico fala, tudo bem, eu entendo as suas justificativas, mas isso não muda o fato de que você está indo de mal a pior. Aí passa 6 meses, ele pega meu exame e só piorou, Bernardo. Não, doutor, deixa eu te contar, eu vou te explicar, doutor. É que eu fui viajar com meu pai por 2 meses, e meu pai está velhinho, tadinho. E ele queria que a gente vivesse momentos gostosos juntos e celebrasse. Quem sou eu para negar isso ao meu pai? Além disso, doutor, meus filhos, eles precisam de carboidrato, muita energia para estar bem, sabe? Então eu os acompanho. O doutor vai virar para mim e vai falar, tá certo, Paulo. Eu não nego as suas justificativas, são plausíveis. Mas isso não nega a verdade que você está à beira de um colapso. Estão entendendo? As justificativas podem ser as mais plausíveis possíveis, mas elas não fazem diferença nenhuma para o fato de que eu estou adoecendo a cada dia, estou à beira de um colapso. E aí de duas uma, ou eu tomo a decisão de uma vez por todas, de cuidar da minha alimentação e de fazer exercícios para que eu tenha saúde, ou o caixão será o meu próximo lugar. E eu deixarei de desfrutar do crescimento dos meus filhos e de ver tudo isso que é um sonho para mim. Pois bem, com a palavra é semelhante, irmãos e irmãs. Nós temos o dever de ler a palavra, de estudar a palavra. E aqui Deus ele é claro e categórico com Josué nas palavras finais antes do seu novo desafio da sua nova vocação. Ele deixa claro que ele deve, olha o que diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Pastor, mas isso foi para Josué. Mas se você lê os irmãos e irmã, lê os Salmos, lê o Novo Testamento, vai ver que é um tema recorrente, porque é um tema do coração de Deus. Então,
eu quero falar algo aqui no teu coração para você nessa manhã, que é o seguinte. Preste bastante atenção. Às vezes, a palavra de Deus vem por sonhos, visões ou profecias. Mas sempre a palavra de Deus vem pela leitura das Sagradas Escrituras. Eu vou repetir. Às vezes, a palavra de Deus vem por sonhos, visões e profecias. Isso é verdade. Nós temos base bíblica para ver situações em que Deus se revelou por sonhos, por visões, por profecias, por anjos. É verdade. Mas, às vezes, agora sempre, a palavra de Deus vem pela leitura e meditação da palavra. Todos nós temos a oportunidade igual de crescer e amadurecer através da leitura e meditação da palavra de Deus. Todos nós. Às vezes o irmão pode falar assim, pastor, mas eu não tenho sonho, eu não tenho visão, eu nunca tive revelação, eu estou orando por isso. Eu quero ter o azul, eu quero ter o azul. Né? O azul, quem fez a bússola das cores, o curso que nós tivemos, sabe do que eu estou falando, que são esses dons que nós consideramos aí sobrenaturais. Todos são sobrenaturais, né? Mas eles são mais diferentes, né? Que é o sonho, que é o milagre, que é a cura, e que são fundamentais. E às vezes o irmão e a irmã falam, eu não tenho isso. Mas você tem as Sagradas Escrituras. É verdade que às vezes você, meu irmão, não tem esses dons, mas as Sagradas Escrituras estão impressas ou digitalizadas e de livre acesso na nossa pátria. Isso porque desde a época de Josué, Deus deixou registros escritos de sua palavra. E hoje, pelo Espírito Santo, nos tornamos discípulos de Jesus que reconhecem a sua palavra. Então eu vou dizer que hoje nós estamos mais privilegiados do que Josué. Ou as pessoas da época de Josué. Pastor, tem certeza? Tenho. Em Coríntios, Paulo vai dizer que tem o ministério da palavra, da lei, que é o de Moisés, que ele chamou de ministério da morte. E ele diz assim, muito mais glorioso é o ministério do Espírito, que é quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Você, meu irmão, minha irmã, pode não entender, mas o Espírito Santo está entre nós, não está? E ele pode se revelar a nós, não pode? Nós vivemos um período glorioso. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Quando Deus olhou para algumas cidades, Jesus olhou para algumas cidades da Galileia, ele falou assim, olha, se Sodoma e Gomorra soubessem o que vocês sabem, elas não teriam sido destruídas. Para quem não é da igreja acostumado, Sodoma e Gomorra são duas cidades do Antigo Testamento que foram destruídas por fogo porque elas estavam totalmente perdidas. E aí Jesus vai dizer, se Sodoma e Gomorra soubesse o que vocês sabem, não teria sido destruída. E vocês estão no estado que estão. Então veja, irmãos e irmãs, nós temos o glorioso ministério do Espírito Santo, que se revela de uma forma sobrenatural sobre nós e nos ajuda na compreensão da palavra. Uma vez, o irmão Carlinhos Queiroz, alguns conhecem o Carlos Queiroz, ele fez o seguinte, ele se encontrou com um devoto de São Francisco de Assis. E ele estava conversando com o devoto e falou assim, então você é um devoto de São Francisco? Ele falou, sou. Que legal, o que significa ser devoto? Ser devoto é alguém que gosta muito de São Francisco, que tem uma admiração por São Francisco de Assis. Falou, que bom, eu também gosto muito de São Francisco de Assis. E você estuda ele? Mais ou menos, mas eu sei as linhas gerais, né, da doutrina ou da teologia de São Francisco. Aí o Carlinhos parece que perguntou assim, e você sabia que São Francisco era discípulo de Jesus? Não. Falou, Francisco de Assis era um discípulo de Jesus que buscava viver como Jesus vivia. E esse é o legado que ele nos deixa. E aí o Carlinhos ele fala assim, existe uma diferença entre devoto e discípulo. O discípulo é aquele que vai estudar a caminhada, vai se envolver, vai se aprofundar e vai deixar o Espírito de Deus ir conduzindo o rumo ao amadurecimento. O devoto pode ser tentado a simplesmente ser um seguidor, mas que não amadurece e não aprofunda. Esse é o Carlinhos Queiroz dizendo. Então o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, à luz do coração de Deus para Josué,
que é o coração de Deus para mim e para você, é que nós leiamos a palavra de Deus e meditemos nela de dia e de noite. Essas são as palavras que Deus deu para Josué antes do envio dele. E que, às vezes, Deus fala por sonhos, visões e profecias, mas sempre Ele fala sobre a palavra. Todos nós temos os direitos iguais ou as chances iguais de conseguirmos ler as Sagradas Escrituras. Então veja, se daqui 10 anos eu voltar a pregar, eu vi que o Daniel e a Anitta amadureceram, mas eu vi que alguém aqui, eu não vou citar o nome de ninguém para ninguém ficar triste, alguém aqui não amadureceu, a responsabilidade é da pessoa, porque nós temos direitos iguais para o amadurecimento, oportunidades iguais para o amadurecimento. Ficou claro? Tudo bem? E aí tem o segundo ponto que é importante. Quando nós obedecemos a palavra, inevitavelmente nós amadurecemos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, inevitavelmente nós amadurecemos. A palavra de Deus diz para Josué, o Senhor diz: se você for obediente a esta palavra, prosperará. Então, quando eu me dedico ao estudo da palavra, inevitavelmente eu vou amadurecer. Pastor, faz todo sentido o que o senhor está falando. Eu quero amadurecer, pastor. Eu não quero ser esse que só tem a desculpa, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, você que está aqui, você que está nos acompanhando, nossa igreja está com você, de todo o coração. Se nós queremos juntos crescer, procure o pastor, procure a célula, procure alguém da equipe pastoral e fale: olha, eu quero crescer mais. Nós temos trabalho de discipulado, nós temos oportunidade nas células proveitosa de discutir a palavra e amadurecer na palavra. Nós temos oportunidade de cursos que são oferecidos sempre aqui pela igreja. Caminhe com alguém para ler a Bíblia. Estude com alguém. E eu vou dizer mais: ande com pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus. Pastor Matias, que está aqui conosco, ele é alguém que a gente sabe disso, sabe um monte de texto decor, né? Esse curso teve essa semana, o Juninho, não sei se foi no curso ou foi numa reunião da equipe pastoral, eu acho. O Juninho falou: pastor, tem aquela passagem que acontece tal coisa, eu não estou lembrando o endereço agora, mas... E aí ele perguntou: o senhor vai saber lembrar? Eu falei: ô Juninho pôs o pastor Matias na berlinda, né? Vai ter... E não é que na hora ele foi lá e falou: ó, está em tal endereço e tal lugar. Eu falei: que coisa. Quando eu vejo isso, Gil, eu falo: meu pai, eu sou pastor, eu tenho que saber também assim. Eu tenho que saber mais, eu tenho que conhecer mais a palavra. Então ande com pessoas que têm fome e sede da palavra, que estudam a palavra. A pastora, não só os pastores, os membros da célula, os presbíteros, ande com pessoas que amam a palavra, porque isso vai te influenciar. Com isso, o irmão ou a irmã vai estar obedecendo à vontade de Deus e certamente amadurecerá. Eu quero ir para o final da nossa reflexão. Jonas desobedeceu a palavra de Deus. A palavra de Deus é: vá para Nínive e pregue aos ninivitas. Jonas desobedeceu a palavra de Deus. Foi indo de mal a pior, não é? Até que acabou na barriga do peixe. Mas naquele momento ele se arrependeu. E ele falou: fiz tudo errado. E naquele momento ele amadureceu. Pastor, mas Jonas, a gente sabe que depois vai pregar os ninivitas e continua bravo. Tá certo, ele ainda tinha que amadurecer mais. Mas ele amadureceu. Ele amadureceu porque ele obedeceu a palavra. Mais um exemplo: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego conheciam a palavra que não deveriam se curvar a ídolos. Eles então decidem obedecer a palavra e não se curvam a ídolos. A estátua, né, do Nabucodonosor. O que aconteceu com eles? Vai para a fornalha. Você lembra, Sônia, que a Bíblia diz que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha morreram. E eles não tinham nem cheirinho de fumar. Tem alguns restaurantes que a gente vai, né, que é meio fechado. Você volta de lá, não fica cheirando fumaça, é ruim, né? A gente não quer nem voltar naqueles restaurantes, né? Pois bem, eles estavam na fornalha. A Bíblia diz que não tinha nenhuma manchinha de fogo. E tinha uma quarta pessoa ali junto com eles. Eles obedeceram a palavra e eles amadureceram. Sabe por quê, Bruno? Porque
porque eles obedeceram a palavra de Deus e viveram uma experiência milagrosa, eu tenho convicção que a vida deles nunca mais foi a mesma. Passaram-se 20 anos, Maíca. Eles estavam lá passando por uma dificuldade, vamos dizer. Eles vão lembrar de como eles foram libertos da fornalha pela mão de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, está disposto a obedecê-la, você passa a ter uma vida de testemunho, irmão, irmã. Eu passo a ter uma vida de testemunho. E aí, quando as dificuldades lá na frente vêm, e elas virão, eu vou ser mais cascudo, não é? Já viu? Eu lembro que eu ia no sítio do meu avô e falava que meu pé, presbítero Fernando, ele era muito fraquinho, não aguentava, porque não era um homem que andava, né, no sítio e tal, né? O que era essa brincadeira? Eu não tinha casca. Eu quero dizer que quando você obedece a palavra de Deus e vem a provação e a tribulação, você ganha gordura, mas aquela gordura boa, que aguenta o momento difícil, porque você tem histórias do sobrenatural de Deus, amém? Você tem histórias assim na tua vida? Às vezes não sua, do seu avô. Esses dias eu fui na casa de um irmão de uma irmã da igreja, e ela começou a contar a história de vida da mãe dela. Quando a mãe dela morreu, minha esposa estava comigo, manteiga derretida, chorando. Aí a Catarina falou assim: mamãe, Matias, por que você está chorando? Aí a Mariana falou assim: porque eu me emocionei com o testemunho de vida dessa irmã que contou uma história para mim. Irmãos, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, inevitavelmente a gente amadurece. Tem uma frase forte que eu quero falar aqui, vocês me perdoem, ela é forte, mas eu quero usá-la aqui. Se a gente não amadurece, a gente apodrece. À medida que a gente vai envelhecendo, se eu não amadureci nas minhas condutas, se eu não amadureci, eu só vou aplicá-las cada vez com mais maldade, com mais pecado. Então eu era fofoqueiro, e eu não amadureci nisso. Eu vou ser mais ainda. Eu era insatisfeito e procrastinador. Eu vou ser mais ainda. Porque ou a gente amadurece, ou a gente apodrece. Então o amadurecimento, ele é um convite salvífico para nós. E a palavra de Deus é o caminho do amadurecimento. E quando eu amadureço, eu começo a ter mais experiências. O meu pai, ele está em viagem, eu bati um papo com ele ontem. Meu pai tem Parkinson. E eu achei ele, não sei, eu achei que o tremor estava um pouco maior, sabe? E aí, naquele momento, me deu uma consciência de que daqui para frente vai ser mais difícil, né? A saúde dele. Mas ao mesmo tempo que veio essa consciência, eu me senti forte. Porque eu falei, eu já não sou mais aquele menino de 18 anos que tinha medos e tinha uma dependência do pai e não era autônomo. Hoje eu tenho 38, ainda sou novinho, tá, irmãos? Sou bem novinho ainda, tá? Mas eu me sinto mais preparado para anos difíceis, se eles vierem. Estão entendendo o que eu estou querendo trabalhar? A importância da maturidade? E eu quero ir para o final da nossa palavra. Você já brincou de Lego? Sabe aquele Lego que vai montar uma nave do Star Wars? Tem vários passos, não tem? Vários passos. Pois imagine um dia, eu estou lá com meu filho montando o Lego, os passos. E aí, me dá uma vontade de usar o banheiro. Eu falo, filho, eu vou usar o banheiro. E na hora que eu fui usar o banheiro, o meu filho estava impaciente, Thelma. E aí ele, em vez de seguir o passo 5 e 6, ele pulou o passo 5 e 6. Trocou as pecinhas lá e pulou. Eu volto do banheiro. Vamos lá, filho, vamos continuar. E aí eu continuo. Vai chegando no final, mas não está. Não está dando certo esse Lego. Não está parecendo com a nave do Star Wars. Mas filho, a gente fez tudo certinho. O que aconteceu? Aí o Estevão faz que nem a Chiquinha, né? O que aconteceu, velho? Sabe quando você foi no banheiro, pai? Eu não fiz o passo 5 e 6. Eu deixei meio de lado o passo 5 e 6. Eu troquei a peça. Filho, se você não segue todos os passos da instrução, no final você não vai ter a nave do Star Wars. A palavra de Deus é igual, irmãos. Não adianta querer ler só os textos que a gente gosta. Eu gosto tanto do Evangelho de João. Eu gosto tanto de Colossenses. Eu gosto de 1 Coríntios 13. Eu só leio esse, né? Ou aquele salmo, né, que a gente sempre coloca lá quando a pessoa está doente, pega pó, né? Irmãos, vai ler Ageu. Ai, pastor, difícil. Vai ler Levíticos.
Leia, na tradição reformada, a gente tem o que a gente chama de lecionário comum, que são anos A, B e C. E a gente tem que ler esses textos. Isso força você a ler textos que talvez não sejam tão fáceis de compreensão. Leia a palavra toda, não fica só. Senão a gente pode cair ou num Deus que é ursinho de pelúcia, fofinho, bonitinho, ele é amor, está tudo bem. Ou um Deus justiceiro, né? Mas ele é amor e é justiça ao mesmo tempo. E diversos textos vão nos embasar essa complexidade da compreensão da grandeza de Deus. Que nós possamos amadurecer quanto igreja. E eu estou contando muito com o trabalho, com a dedicação de cada um dos irmãos. Porque o texto de Efésios 4:13 é bem claro. Todos alcancemos a unidade da fé e todos cheguemos à maturidade. Então, que nós tenhamos uma igreja de testemunho. Quais foram as palavras que Deus deu a Josué, bem no momento da despedida dele para uma nova jornada? Leia na palavra de noite, fale dela e seja forte e fiel. Isso era o desejo do coração do Pai para Josué. E é o desejo do coração do Pai para cada um de nós. A pergunta é, seremos obedientes ou desobedientes à palavra? Todos temos as chances iguais de amadurecer. Todos, os azuis, os vermelhos e os verdes, nos dons do Espírito, que são 3 cores. Todos, daqui 10 anos, se Deus me der fôlego, força, estiver aqui caminhando com os irmãos, eu vou olhar aqui do púlpito, vou lembrar dessa pregação e vou olhar, vamos ver quem amadureceu e quem não amadureceu. Quem não amadureceu foi por sua responsabilidade que você não obedeceu a palavra, porque nós temos chances iguais. Então que eu possa daqui 10 anos olhando para a igreja e ver, todos nós crescemos. Não vamos ser perfeitos, mas crescemos para a honra e para a glória de Deus. Você quer se preparar para a vida lá na frente, para as dificuldades que virão? Posso te dar uma dica? Exercita o músculo da leitura da palavra de Deus. Porque eu te falo com tranquilidade, o irmão e a irmã vai estar pronto para lidar com o que vier, se você tiver experiências como da fornalha. Ai, pastor, o senhor quer que eu vá para a fornalha? Se Deus quiser isso, é isso que eu quero para você. Se não, se Ele tiver outros caminhos, que sejam outros caminhos, mas que a gente possa crescer. Estamos juntos nesse desafio? Vamos orar e vamos ler a palavra? Procura alguém, leia com alguém, estude com alguém, participe, em nome de Jesus.